Em 29 de setembro, uma reunião de sábado de rotina foi realizada em um clube socialista na Berners Street. Quando a reunião terminou por volta da meia-noite, todos, exceto alguns membros, voltaram para casa. Os que permaneceram começaram a beber e socializar. Meia hora depois de 30 de setembro, Joseph Levy saiu para tomar um pouco de ar fresco. Levy usou a entrada lateral que levava a Dutchfield Yard e permaneceu por cerca de 10 minutos. Momentos depois de Levy ter voltado para dentro, Morris Eagle acessou o prédio pela mesma entrada. Ele também era membro do clube e acabara de voltar depois de levar uma mulher para casa. Nenhum deles notou nada em comum. 20 minutos depois, ouviu-se o som de um cavalo e uma carruagem trotando pela Berners Street. O motorista era Louis Dimeschutz, o administrador do clube. Quando Dimeschutz entrou no Dutchfield Yard, seu pônei virou abruptamente para a esquerda. Quando olhou para a direita, pensou ter visto algo na escuridão. Dimeschutz desceu de seu carrinho de mão e depois de acender um fósforo, pôde ver uma mulher deitada de lado contra a parede. Sem saber se ela estava bêbada ou morta, Dimeschutz correu para o clube para ver como estava sua esposa. Quando ele encontrou sã e salva, ele alertou os outros membros, e uma pequena multidão logo se reuniu do lado de fora. Eles agora podiam ver que a garganta da mulher havia sido amedrontamente cortada, e que um rio de sangue estava correndo pelo quintal. Eagle, Dimeschutz e alguns outros prontamente se dispersaram para encontrar o policial. Enquanto uma multidão crescente de espectadores esperava a chegada das autoridades, não havia sinal do perpetrador. Mas do outro lado da cidade, a menos de 1 quilômetro a oeste, uma descoberta ainda mais macabra estava para ser feita. À 1h30 da mesma manhã, o policial Edward Watkins patrulhava um espaço aberto conhecido como Mitre Square. A batida de Watkins o levaria pela praça cerca de uma vez a cada 13 minutos e, nessa ocasião, estava deserta. Mas no tempo que Watkins levou para completar outra rotação, Mitre Square foi transformada em uma cena de crime. Em seguida, cheguei a 1h44. Eu virei para a direita e eu vi o corpo de uma mulher deitada de costas. Eu vi sua garganta cortada e suas entranhas sobressalentes. O estômago foi rasgado. Ela estava deitada em uma poça de sangue. O Dr. George Sequeira e o Dr. Frederick Brown logo convergiram para o local. Eles encontraram ferimentos terríveis infligidos no rosto, garganta e abdômen da mulher. Os intestinos foram extraídos em grande parte e colocados sobre o ombro direito. Entre as muitas lacerações no rosto, o Dr. Brown observou que o lóbulo e a aurícula da orelha direita foram cortados obliquamente. Com base em suas opiniões de especialistas, juntamente com o testemunho de Watkins, a mulher morreu minutos depois de seu corpo ser encontrado. De volta a Berners Street, o Dr. Frederick Blackwell e o Dr. George Phillips chegaram à mesma conclusão. A mulher de Dutchfield Yard morreu minutos depois de seu corpo ser encontrado também. Mas, ao contrário das vítimas anteriores, ela sofreu apenas ferimentos na garganta. Não houve mutilações abdominais ou qualquer outra coisa que ligasse o ataque aos outros. Mas o assassinato em Dutchfield Yard e o de Mitre Square foram separados por menos de 1 quilômetro e cerca de 45 minutos. Isso permitiu uma possibilidade assustadora. Suspeitou-se então, como continua a ser até hoje, que quando Dimeschutz veio fazendo barulho pelo portão, ele involuntariamente interrompeu o assassinato. O assassino pode até ter ficado preso dentro de Dutchfield Yard, porque o portão da Berners Street era o único ponto de entrada. Talvez ele tenha visto uma oportunidade de escapar quando Dimeschutz entrou correndo no clube. De lá, ele teria levado menos de 15 minutos para chegar a Mitre Square, muito tempo para caçar outra vítima. Mas é preciso enfatizar que isso é pura especulação. Não há evidências que sugiram que os dois assassinatos estejam conectados. A mulher em Dutchfield Yard foi identificada como Elizabeth Stride, de 44 anos. Stride era uma imigrante sueca que morava em Londres há mais de 2 décadas. Após a morte do marido, ela passou a viver da prostituição. Seu último endereço conhecido foi uma pensão comum na Flower and Dean Street, número 32. Na noite de sua morte, Stride foi vista por muitas testemunhas.
Primeiro, ela foi vista na companhia de um homem bem vestido, por volta das 11 horas. Por volta de 15 para meia-noite, Stride foi vista conversando com um homem que estava vestido decentemente e tinha a aparência de um balconista. Então, apenas alguns minutos antes do seu assassinato, Stride foi vista na companhia de um homem pelo policial William Smith. O homem carregava um pequeno pacote embrulhado em jornal e era de aparência respeitável. Não está claro se essas descrições são da mesma pessoa, ou se Stride abordou vários clientes à medida que a noite avançava. Houve outras testemunhas, algumas menos credíveis do que outras, mas a que realmente se destacou foi Israel Schwartz. Cerca de 15 para 1, Schwartz caminhava pela Berners Street. Ao chegar ao Dutfield Yard, ele testemunhou um homem jogando uma mulher no chão em frente à entrada. A mulher gritou 3 vezes, mas não muito alto. Schwartz mais tarde identificaria essa mulher como Elizabeth Stride. Schwartz não tentou intervir, mas optou por simplesmente atravessar a rua. Foi quando ele avistou um segundo homem, do lado oposto, que estava acendendo um cachimbo. Um homem que atacou a mulher pareceu se dirigir a esse segundo homem, gritando o nome Lipski. O fumante do cachimbo começou a seguir Schwartz, antes de finalmente se separar. Quando considerada pelo valor da face, essa história parece sugerir que o assassino tinha um cúmplice chamado Lipski. Essa foi de fato a interpretação de alguns funcionários do governo. Mas o inspetor Frederick Eberlein, um dos principais investigadores do caso, teve uma interpretação muito diferente. Veja bem, o nome Lipski ganhou notoriedade em 1887, quando o judeu chamado Israel Lipski foi condenado por assassinato. Devido à publicidade desse caso, o sobrenome Lipski tornou-se uma calúnia antissemita. Eberlein, portanto, deduziu que o homem que gritou Lipski estava dirigindo um insulto a Schwartz, que foi descrito como tendo uma forte aparência judaica. O homem com cachimbo, entretanto, pode ter sido um cidadão inocente, que se assustou junto com Schwartz. Se a interpretação de Eberlein está correta, é duvidoso que algum dia possamos realmente saber. No entanto, o relato de Schwartz é convincente, pois ele possivelmente testemunhou o exato momento em que Elizabeth Stride foi atacada. De volta a Mead Square, uma grande multidão de espectadores havia descido ao local, todos movidos por sua curiosidade mórbida de dar uma olhada no corpo. A autópsia revelou que o assassino havia extraído alguns órgãos, incluindo o útero e o rim esquerdo. Segundo o Dr. Brown, essa extração exigia muito conhecimento, que ele comparou à de um açougueiro. Em contraste, o Dr. Sequeira não encontrou sinais de grande habilidade anatômica. A mulher em Mather Square foi identificada como Catherine Eddowes, de 46 anos. Eddowes teve pelo menos 5 filhos, mas depois de escapar de seu marido abusivo, ela se afastou de sua família. Seu último endereço conhecido foi uma pensão comum, na Flower e Nine Street, número 55. Na noite de sua morte, Eddowes estava bebendo. Ela ficou tão bêbada que por volta das 8h30 foi encontrada caída na calçada da Aldgate High Street, cercada por uma multidão. A comoção atraiu alguns policiais, que escoltaram Eddowes até uma delegacia de polícia próxima. Lá, ela permaneceu trancada em uma cela até 1h da manhã. Depois de ser libertada da prisão, Eddowes provavelmente foi flagrada na companhia de um homem nas proximidades da Mather Square. Apenas uma das 3 testemunhas, Joseph Lawende, prestou muita atenção ao casal. O homem tinha a aparência de um marinheiro e usava um lenço avermelhado em volta do pescoço. Embora Lawende tenha identificado a mulher como Catherine Eddowes, ele nunca viu seu rosto. No entanto, esse avistamento foi feito apenas 10 minutos antes do corpo de Eddowes ser descoberto pelo policial Watkins. O que é incrivelmente trágico no caso Eddowes é como o assassino escapou por pouco da justiça. Em primeiro lugar, a única residência privada na Mather Square foi ocupada por um policial e sua família. Eles dormiam ao lado de uma janela do andar superior, com vista para o local do crime. Em segundo lugar, um vigia noturno e policial aposentado estava limpando um armazém ao alcance de voz do local do crime. Ele costumava ouvir os passos dos patrulheiros, mas não ouviu nada no momento do assassinato.
Por fim, o policial James Harvey deu uma espiada na Martyr Square, faltando cerca de 20 minutos para as 2 horas da manhã. Isso foi entre o avistamento de Lawendy e a descoberta do corpo. Harvey deveria ter uma visão desobstruída do local do crime, mas não percebeu nada suspeito. Estava muito escuro? O assassino estava a apenas alguns metros de distância, envolto em sombras? Uma ou mais testemunhas erraram a hora? Embora o assassino finalmente tenha escapado, ele não fez isso sem deixar rastros. Pouco antes das 3 horas, um pedaço de pano manchado de sangue foi encontrado perto da entrada de um prédio a alguns quarteirões a nordeste. Provou ser uma parte rasgada do avental usado por Eddowes. O remendo evidentemente foi arrancado e descartado pelo assassino após a sua fuga. Agora, na parede acima desse pedaço de avental, alguém havia escrito uma mensagem. Os judeus são os homens que não serão culpados por nada. Até hoje, tanto o significado quanto o autor dessa mensagem permanecem em dúvida. Foi escrito pelo assassino? Foi uma tentativa de lançar suspeitas sobre ou mesmo afastar a comunidade judaica? Não tinha nenhuma relação com o assassinato? Nunca saberemos.